Boa noite, eu sou a Fabiana, eu sou estudante de Artes Visuais da Faculdade Uniaselv, na modalidade EAD, e eu vou apresentar para vocês agora o meu projeto de ensino. Vamos lá! Aqui está a missão, a visão e os valores da faculdade. Esse é o meu gato, que não sai de perto de mim. Bom, o meu projeto de ensino, ele é baseado nas novas tecnologias e o ensino de artes visuais no contexto da inclusão. O objetivo dessa prática é apontar possíveis atividades que contemplem as artes visuais e as novas tecnologias, com foco no atendimento de estudantes com deficiência e algum transtorno também. Os principais autores que foram utilizados, o primeiro deles é o Pimentel. Ele aborda como as tecnologias possibilitam novas formas de pensar e de fazer a arte. O Bertoletti, que aponta a distância entre documentos norteadores e a infraestrutura das escolas. E Kensky, que trata da relevância do professor na construção do conhecimento e da exploração de novas tecnologias. Eu fiz aqui algumas propostas de atividade, tá? O primeiro deles é o vídeo arte, que é a produção de vídeo. Então, nessa ideia, o professor ele solicita que a turma se divida em grupos. Eu parti sempre dessa ideia de o professor interferir só se for necessário, mas a proposta inicial é que a turma mesmo se divida de forma orgânica entre dois grupos ou mais, dependendo do que o professor solicite. Que eles pensem em um problema que possa ser representado em forma de imagem em movimento. E o objetivo é que os estudantes discutam e entrem em um consenso. E aí esse consenso é sobre qual problema que eles desejam abordar, quais são os cortes, como é que eles querem fazer os cortes nesse vídeo, as cores que eles querem utilizar, a estética do vídeo, se vai ter áudio, se não vai ter, como é que vai ser esse áudio, as emoções que eles desejam explorar e os sentimentos que eles desejam despertar no telespectador. Para essa prática, eu coloquei até um exemplo ali de um vídeo no YouTube, que é um vídeo chamado Movimento Étnico, que ele tem uma musiquinha ali só instrumental e é uma sequência de várias imagens de estátuas de vários lugares do mundo, de vários momentos históricos. E chega um determinado momento que parece que essas estátuas estão dançando, então é um vídeo bem interessante. A minha segunda proposta é o stop motion, partindo de novo dessa ideia que a turma se divida ou que faça em uma turma só, dependendo da quantidade de estudantes, mas o objetivo é que o professor convide os estudantes para criar um vídeo, que ele tenha um fundo fixo para a imagem, e aí os estudantes também escolhem esse fundo. Eles fixam a câmera em um ponto e a cada movimento vão tirando uma nova foto até criar uma sequência. O vídeo produzido ele tem que ter uma narrativa, tem que ter uma intenção e o grupo deve contar essa história que eles criaram através desse vídeo. Daí eu também coloquei uma imagem de vídeo ali, que é um vídeo sobre inclusão, é uma criança com deficiência e no contexto da inclusão. É um vídeo bem bonitinho de assistir. A outra proposta é utilizar programas de manipulação e criação de imagens. Que os estudantes criem um autorretrato utilizando a sua própria imagem como referência. E aí eles podem usar diferentes programas de manipulação de imagem, criando distorções e refinamentos e outras alterações que eles desejem. Mas o objetivo é que esses estudantes mostrem como eles se percebem. A terceira opção é da impressão 3D, que é criar releituras de obras de arte para serem impressas em 3D. Então, é partir. Para isso, o professor precisa dominar algumas ferramentas, alguns softwares, e a escola também precisa ter as ferramentas necessárias para fazer uma impressão 3D. Então, entende-se aqui nesse contexto que o professor tem todos os conhecimentos necessários e que a escola tem todas as ferramentas para produzir essa atividade. Então, as equipes ou os estudantes, as duplas, a forma como foi dividida, eles escolhem as imagens bidimensionais e eles vão criar um projeto para transformá-la em tridimensionais. Esse é um projeto que é bem interessante porque pessoas que têm baixa visão, alguma deficiência visual, eles podem perceber, esses quadros que a gente geralmente descreve verbalmente, eles podem perceber através do tato e para qualquer outra pessoa também, criar uma sensibilidade no olhar de algo que você vê plano na tela, você consegue ver com profundidade. E daí eu fiz entrevista com 3 professores, tá? 2 são da rede particular e 1 da rede pública. Eu perguntei para eles primeiro sobre a disponibilidade de recursos tecnológicos para professores e para estudantes.
Eles me informaram, assim, são 3 contextos diferentes. Uma escola de rede particular de alta renda e que tem como propaganda a distribuição de tablet para os estudantes. E o professor informou que tanto ele quanto os estudantes a escola dispõe de recurso tecnológico. A outra escola particular informou que tem ali alguns equipamentos que podem utilizar, são equipamentos um pouco antigos, e a escola pública a mesma coisa. Se eles não têm na quantidade suficiente, não dá para um estudante ficar por máquina. No ensino de artes parece que também não é a prioridade, assim, existem outras matérias, outros projetos que a escola dá preferência, né, porque é uma sala com poucos computadores para a escola inteira, então tem algumas preferências ali. Também perguntei sobre a utilização de recursos em sala de aula. Todos eles informaram que fazem o máximo possível, né? Um deles ele precisa realmente utilizar, os outros 2 fazem o possível para utilizar sempre que possível. Eu também perguntei sobre a contribuição das tecnologias para o ensino de arte. Todos eles acreditam que a tecnologia, quando ela é utilizada com intenção, de forma correta, tem muito a acrescentar. Eu perguntei se eles conseguem desenvolver, né, aulas inclusivas com os recursos tecnológicos. Um professor disse que sim, o outro disse que faz o possível, que tenta aprender. Teve um outro que informou que ele está sempre disponível, então se o estudante tem alguma dificuldade ou precisa de algum suporte, eles acabam auxiliando. E também perguntei se eles estão aptos, né? Se eles se sentem aptos para a utilização dessas tecnologias digitais no ensino inclusivo das artes. E daí, um deles me disse que se considera bastante capacitado. Uma outra professora falou que ela sempre estuda, sempre realiza cursos. E uma outra me falou que faz o possível. Ela tenta aprender e tenta utilizar da melhor maneira possível. E aí, nas considerações finais, bom, o que a gente pode falar é aquilo, né? Assim, o que dá para perceber é que mesmo com todas as dificuldades, a tecnologia digital tende a agregar muito em sala de aula, né? Mas elas precisam ser pensadas de forma que supere esse modelo tradicional que a gente está acostumado a viver, né, na sala de aula. Então, o professor precisa, a equipe pedagógica toda, né, precisa construir uma aprendizagem de forma horizontal, interativa, autônoma e criativa. Os estudantes, eles precisam estar preparados para ele atuar, né, nessa sociedade que é cada vez mais tecnológica e que cada vez mais a gente perde espaço para trabalhos manuais, trabalhos que podem ser automatizados, e cada vez precisa-se mais de pessoas habilitadas para trabalhar com essas tecnologias. Mas não só isso, o professor também precisa trabalhar para que o estudante ele seja preparado de uma maneira ética, que ele aprenda a respeitar as diferenças e que a gente permaneça, né, e amplie esse combate a qualquer forma de bullying e exclusão. Aqui são as referências, né, que eu utilizei. E é isso. Obrigada, boa noite.